diálogo possam acompanhar através do link que está disponibilizado no site do Tom. Tudo contigo. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Eu estou vendo aqui só o cartão de apresentação, então te peço que coloque depois a apresentação ali daquela imóvel que a gente tinha ensaiado antes, depois caiu tudo, gente. Não estou podendo intervir, tu libera para mim. Mas enquanto isso, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite, né, do Fernando. Agora liberou, Fernando. Do Fernando para a participação, estou muito honrada e feliz, e da querida amiga Noris, que me indicou para essa apresentação, que conhece meu trabalho de longa data e é uma grande amiga, quem eu admiro muito como profissional também, e que eu amo tanto. Enfim, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Pelotas, que me abriga nesse momento e da onde eu tenho muito orgulho de fazer parte, principalmente nesse momento de pandemia, onde a UFPEL está tomando frente em investigações tão importantes a respeito do Covid, né? E a gente vê a UFPEL o tempo todo na mídia e fica muito orgulhoso dos profissionais que lá estão fazendo a sua boa balbúrdia, não é mesmo? E agradecer a CAPES, que financia a minha pesquisa e sem a qual eu não estaria podendo fazer esse mergulho nesse trabalho que me é tão grato e vital. Bom, essa capinha é para eu não me esquecer do nome da linha de pesquisa. A minha linha de pesquisa é Epistemologias Descoloniais, Educação Transgressora e Práticas de Transformação, na Faculdade de Educação, onde eu estou fazendo doutorado. Aproveito para agradecer a minha querida orientadora Denise Bussoletti, que tem aberto um horizonte imenso e poético, maravilhoso no meu trabalho também. Denise, beijão. E a professora Alice Monsel, que foi minha orientadora de mestrado e que abriu os meus olhos também para muitas coisas e que foi fundamental. Enfim, estou muito bem acompanhada, muito feliz por isso, tenho tido muita sorte com as pessoas que me acompanham, que estão todas na mesma vibração pela arte e pela educação. O nome da minha pesquisa, então, até então, ela segue com o nome do mestrado, gente. Para quem não conhece, eu trabalho com as bonecas feias, brincando com padrões culturais do corpo, na arte e na contemporaneidade. E é sobre isso, mais ou menos, que eu vou falar com vocês. Claro que vocês podem me interromper quando precisar, mas a gente vai mantendo uma linha, né? O meu nome é Clau Paranhos, para quem não me conhece. Ali está Cláudia da Silva Paranhos, que é o nome que eu quase nunca uso, mas eu trabalho com artes e educação há um longo tempo. A minha formação é em artes visuais e em licenciatura e bacharelado na faculdade, na URGS. Então, eu me dedico realmente a fazer essa relação de arte, educação, arte contemporânea e educação. É a minha pesquisa, a base dela, né? Mas, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, por enquanto não. Então, eu desde 2003, que foi quando eu ingressei na universidade, eu já trabalhava como artista com teatro. Eu tinha o sonho de ser palhaça, mas acabei não fazendo teatro, não cursando a universidade, e entrei para artes visuais. E lá nas artes visuais, eu comecei já trabalhando, eu estou contando isso para vocês, para que vocês compreendam de onde vem as bonecas feias, porque as bonecas feias, elas não... Um trabalho de artista nenhum, ele nasce assim de um dia para o outro, né, gente? A gente tem um longo percurso de descoberta da nossa própria poética, né? E trabalhando no mestrado, eu investiguei a minha poética. O mestrado em artes visuais, ele faz isso, ele tem esse poder de permitir que o artista investigue a sua poética. Então, eu revendo os meus trabalhos para o mestrado, eu acabei percebendo, como vocês podem ver, não sei se todos estão vendo os slides que eu preparei para vocês. Então, lá em 2004, eu tinha esse personagem que vocês estão vendo aqui, que é a Brigitte, que era uma heroína de quadrinhos. Eu fazia quadrinhos na época,
Obrigada, Jerry. Eu fazia quadrinhos e eu percebi que as heroínas de quadrinhos todas tinham um corpo voluptuoso, estereotipado, né, da mulher gostosona. Então eu fiz a Brigitte, que era uma mulher com o corpo normal. Essa primeira imagem tá a Brigitte com um corpo de humano, né, feito a partir de desenho de observação da figura humana, e ao lado a Brigitte com já o desenho de quadrinhos, né? Que era a minha pesquisa na época. Eu gostava muito de quadrinhos, eu entrei na universidade fazendo basicamente quadrinhos. Na pintura também apareciam essas imagens do feminino, principalmente, que eu pintava as mulheres das capas de revista caras. Eu tinha muita curiosidade por essas questões sociais das celebridades, essas imagens de capa de revista com esse sorrisão, assim. Então, ali naquela primeira imagem, vocês estão vendo uma mulher ao lado de um macaco. Eu achava muito engraçado que para aparecer na revista as mulheres fazem, né? Então, eu achava muito interessante isso e pintava. Então, eu acho que isso vai me dando uma ideia de o quanto as bonecas feias já tinham um embrião, né? A seguir um trabalho que eu acho importante também, que acaba dialogando com as bonecas feias, que era esse questionamento da mídia, da arte pop. Então eu fazia esses vitrais, eu estava estudando na época os vitrais, então fazia vitrais com imagens da Eliana, que é aquela figura da televisão que a gente conhece, que é a Eliana dos dedinhos, e fazia o Power Ranger São Jorge com vitrais, tudo com imagens translúcidas, e aqui o São Paulo e o São Ranger atrás, um céu de Van Gogh. Estava investigando a minha poética, né? Que mais tarde eu pude perceber que é carregada de ironia, de questionamento da sociedade, dessa sociedade do espetáculo, né? Então, em 2007, eu já estava trabalhando com performance, com o coletivo Calbis, que eu trabalhava questões de música, nós apresentávamos música, nós compunhamos, eu tinha um coletivo com um parceiro na época, o Beto Chedid, muito querido, com quem eu compus muitas músicas, e nós apresentávamos no palco mesmo, eu cantando as músicas que eu compunha, bem metida, e gravamos CD e tudo, gente, para vocês terem uma noção. E esse trabalho da jaula, nós ficamos enjaulados 32 dias no shopping Moinhos para questionar essa que nós levamos atrás das grades, ou seja, mais um questionamento da vida contemporânea. Nós ficamos 32 dias na jaula, simulando uma vida real, e nós íamos para casa no fim do dia, tomávamos banho, voltávamos no outro dia e simulávamos uma residência no shopping, assim, para que as pessoas pensassem um pouco sobre o quanto nós estamos vivendo atrás das grades. Mas óbvio que poesia dá espaço para muita coisa, então as pessoas perguntavam se era Big Brother, se nós estávamos simulando um casamento por estarmos enjaulados. Então a leitura era muita, né, nesse trabalho. Esse trabalho tem, inclusive, online no YouTube, tem um link para esse trabalho, é Lar Docilar Calbis, talvez vocês encontrem. Ele acabou sendo o meu trabalho de graduação, meu TCC foi a respeito desse trabalho. Eu transcrevi todos os dias e todas as conversas e tudo que acontecia, e é muito interessante porque foi uma vivência muito legal. Isso, eu acho que tudo me leva ao trabalho das bonecas feias. Deixa eu passar aqui o slide. Também com os Calbis nós fizemos um trabalho que se chamava Astros Imaginários, que era, nós nos fantasiávamos de astros, assim, colocávamos uma roupa diferente, óculos de sol, e pegávamos amigos que eram fotógrafos e cinegrafistas, e íamos para lugares muito movimentados, transformados desses astros imaginários, e as pessoas nos perseguindo. Esse trabalho
ele era tão louco que ele causava nas pessoas um efeito, assim, as pessoas nos perseguiam, nos agarravam enquanto estava rolando a performance, nos beijavam, nos puxavam o cabelo e diziam coisas do tipo assim, não existem pessoas bonitas assim em Porto Alegre, porque foi em Porto Alegre, né? Inclusive chamou tanto atenção na época que foi um pessoal da televisão gravar e gravou entrevistas com as pessoas que iam nos agarrar e as pessoas diziam, eles perguntavam, né, a moça lá do Patrola perguntava, quem são? E as pessoas diziam, não sabemos, mas são famosos. E eles nos agarravam. Então, isso lá em 2008, vocês imaginem como está agora com o efeito Big Brother, isso tudo, né? Então, esse trabalho era para questionar o lugar dessas celebridades fictícias, né, que encantam tanto, e dessas imagens, assim, da sociedade do espetáculo, né, onde as pessoas passam uma imagem, mas, na verdade, não são nada daquilo, né, que tem muito, não sei se vocês conhecem alguém. Os Calbis também faziam numa determinada época bonecas feias. Então essa imagem eu trago para vocês só para vocês verem as bonecas feias. Deixa eu ver aqui. Nós fizemos um Calbi Peixoto, porque Calbis vinha dessa brincadeira com o nome do Calbi Peixoto, né? Então nós fizemos o Calbi, fizemos a vaca abelha também. E eu acho que esse era um embrião da vaca abelha. Então, durante o mestrado eu me dou conta que nessa época eu já fazia uma vaca abelha que era um boneco híbrido. Então ele já estava falando dessa coisa da imperfeição das bonecas feias, né? Então vocês vejam, eu trouxe essa frase para vocês porque eu acho importante. O belo se dá na correta proporção, luminosidade, clareza, integridade. E, portanto, uma coisa, seja um corpo humano, um animal, árvore ou um vaso, deve exibir todas as características que sua forma deve impor à matéria. Não são considerados feios somente os desproporcionais, mas também os seres torpes, diminuídos, os erros da natureza. Com somente um olho e uma perna, assim como os seres híbridos que fundem inadequadamente os aspectos formais de duas espécies diversas. Então, Tomás de Aquino dizia isso, né? E a gente lá dando aula de artes, dizendo que o erro é necessário, né? Como eu digo demais para os meus alunos, o erro é necessário na vida, é necessário na arte, é fundamental para que se chegue a algum lugar, né? Então, isso eu sempre levo para as oficinas. Mas entrando então nas bonecas feias, finalmente, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, alguma pergunta. Ai, que bacana. Oi, Vander. Oi, Jerry. Oi, sim, estilo Cher. Bom, entrando na época na época dos Calbis ainda, me atrapalhei. Nós criamos uma música que se chamava Bruxinha, que dizia: essa é a história de uma bonequinha de pano que foi criada por uma Barbie. Bruxinha era feliz na casinha de bonecas, mas a Barbie era loira e tinha sapato e bolsa. Bruxinha só queria brincar com a menininha, mas a Barbie chegou de repente e mudou sua vida para sempre. Essa história parece tão triste, mas ensina uma coisa pra gente. O que importa é o coração e as coisas que a gente sente. E essa música foi composta para uma bonequinha de verdade. Essa ali sou eu, tá? Segurando a bonequinha. Eu tinha uma bonequinha quando eu era criança, que se chamava Bruxinha, e ela era de pano, toda estragadinha, e quando eu ganhei uma Barbie, a Bruxinha foi colocada fora. A minha mãe disse que a bruxinha tinha se perdido, e agora eu estou lendo um livro que fala das bonecas perdidas, que é uma história do Kafka contando da história das bonecas que viajam, elas não se perdem, elas viajam e depois mandam notícias para as donas. Mas então vamos considerar que a bruxinha viajou, mas não, a bruxinha foi trocada por uma Barbie. E essa história me inspirou essa canção, que a letra é minha, melodia do meu colega Beto Chedid, e essa canção nós cantávamos no palco, eu performava imitando a Barbie e tal. Anos depois, vocês vejam, né?
como são as coisas na cabeça dos artistas, né? Anos depois, eu coleciono brinquedos. Eu criei uma série que, para quem não conhece, é a série do Chuck Detesta. Eu coleciono brinquedos e eu tenho um Chuck que eu levo para lá e para cá. Deixa eu ver se ele tá à mão aqui. O Chuck tá aqui. Daqui a pouco eu pego ele para vocês. Eu levo ele para lá e para cá e tirava fotos do Chuck. Essa série consistia em fotos do Chuck em situações de criança normal, porque na época eu estava trabalhando com criança e eu via algumas atitudes de Chuck nas crianças. Então, eu trabalhando com as crianças e colecionando brinquedos e o Chuck me olhando, eu comecei a levar o Chuck para os lugares como se ele fosse meu filho e fazer essas fotos do Chuck em lugares diferentes. Isso foi um sucesso, virou uma série, eu postava em tudo que era lugar, foi incrível. E eu tenho para mim que o Chuck foi uma inspiração para as bonecas feias, sabe? Porque foi depois dele que eu comecei a querer fazer bonecos. Aqui está o Chuck na quarentena, por exemplo, uma foto bem atual do Chuck, feita na semana passada, retrasada. O Chuck está exausto, não aguenta mais quarentena. O Chuck detesta quarentena, é o nome da série. O Chuck detesta tudo, olha a cara dele, né? E dá para fazer um paralelo com um certo tipo de criança, né? Que nós estamos criando na nossa sociedade, que é uma criança insatisfeita, né? Uma criança que tem as suas demandas todas atendidas, né? Enfim, muito profunda essa conversa. Deixa eu ver meu tempo. E também, né, além do Chuck, além dos Calbis, além de tantas coisas, eu falo da influência das crianças. Eu trabalhava com crianças, como eu acabei de dizer, e eu percebia muito o trabalho das crianças. As crianças trabalhando é o sonho de todo artista, né? Então tem essa frase do Leonardo, do Pablo Picasso, perdão, quando eu tinha 15 anos, sabia desenhar como Rafael, mas precisei de uma vida inteira para aprender a desenhar como as crianças. E é bem isso, gente. Vocês podem observar ali naquela imagem as crianças desenhando. Aquele menino ali do lado direito, de quem está olhando, ele está pintando, segurando o pincel assim. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade, pelo menos eu aprendi, é segurar o lápis, segurar o pincel. Porque quando nós estamos na fase de alfabetização, nos ensinam a segurar assim, né, a motricidade fina. Mas para trabalhar com artes, a gente segura o pincel assim, assim, a gente usa o corpo. Então, vocês vejam bem as crianças ali desenhando. Elas já estão fazendo o certo, a gente que vai encaixotar elas depois, né, eu digo. Então, assim, o menino de 1 ano e meio, primeira vez que ele pegou o pincel do jeito que deveria pegar, né? E saiu pintando tudo, não respeitou o limite, saiu riscando tudo. Claro, sempre coloquem uma folha na parede, né? Em toda a parede, no caso, vocês viram que não adiantou colocar um pouquinho, né? Ai, Rita, assim, tô lendo aqui os comentários, tá? Mas vou seguindo. E então, a partir dessa observação das crianças, eu percebia que eu entregava o material para as crianças e elas saíam riscando, sem medo da folha em branco, que é o que a gente tanto tem enquanto artista, né? E, no entanto, quando eu trabalho com adulto, tu entrega o material, pode ser o material que for, dá aquele medo, assim, o adulto nunca ataca o material como uma criança. Então, eu sempre, trabalhando com criança, eu passava o tempo todo observando e querendo aquilo para mim, sabe? Buscando para mim. Então, quando eu fiz a primeira boneca feia, uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça foi esse trabalho das crianças. E aí eu chego à primeira boneca feia, que aconteceu lá em 2015. Eu rompi os ligamentos, fiquei presa em casa, e não podia, não conseguia chegar nos meus materiais de desenho. Naquela época eu estava fazendo bastante ilustração, então os meus desenhos estavam bem com essa carinha de caricatura que vocês estão vendo aí, e eu não conseguia pegar meu material. Então, um dia se rasgou, uma calça se manchou, foi jogada para descarte, e eu consegui de muleta até essa calça, peguei um lápis e comecei a esboçar esses bonecos. Quando eu terminei de fazer, eu mesma olhei para os bonecos e disse, que boneco feio. E dei risada sozinha, sabe que a pessoa dá muita risada sozinha. Dei risada sozinha e disse,
por que feio, né? Sabe aquela vozinha que fala contigo, por que feio? Se quando eu tô lá em aula, eu incentivo que meus alunos de todas as idades respeitem o erro, aceitem os riscos diferentes, aceitem que desenho não é foto, que desenho é a expressão de si mesmo, que tu pode desenhar do teu jeito, que tu não precisa desenhar sempre igual ou fotograficamente respeitando as linhas, né? Então tudo isso me veio na cabeça e eu olhei para esse trabalho, pensei para essas bonecas e pensei, eu vou assumir essas bonecas têm direito à vida, o feio merece um lugar. Pois bem, a partir dali eu fiquei louca, comecei a fazer milhares, e aí quando eu vi tinha seleção para mestrado na UFPEL, minha querida UFPEL, numa linha de pesquisa maravilhosa em arte contemporânea, com uma pessoa incrível que poderia me orientar, que foi a Alice, que eu fiquei louca, queria muito ser orientada e queria muito entrar e fiz o teste e entrei. Então, as bonecas tiveram a oportunidade de serem pesquisadas com com honra, né, com gente ajudando, com referências artísticas, com referências filosóficas, enfim, a pesquisa, né, e com um financiamento da CAPES, porque eu acabei sendo contemplada com a Bolsa CAPES para minha felicidade, né, porque ser artista não é fácil, ser artista estudante é mais difícil ainda, quando a gente não tem ninguém por trás para segurar a gente, só a gente mesmo, né. E então surgiram essas bonecas. A partir daí foi uma loucura, eu retomei uma máquina de costura que não é essa, era uma mais antiga que eu tinha comprado de segunda mão. Essa máquina eu não sabia sequer ligar, eu fui para o YouTube, aprendi a ligar e comecei a fazer esses corpos. Então a ideia era fazer corpos sem moldes, sem referência nenhuma, apenas feito no tecido, como se eu estivesse desenhando. Eu colocava o pano no tecido, foi um trabalhão, errei muitas vezes, para minha felicidade, gostava muito dos meus erros, todos os meus erros viraram bonecas feias, foram assumidos como erro, e essa é uma delas, uma das primeiras. Então eu colocava o corpinho, o tecido na máquina, costurava aquele corpinho e na hora de desvirar, né, que é assim que é o procedimento da costura, tive que descobrir isso também, né, já que eu não costurava, é que se via o que tinha feito. E isso era incrível, foi incrível esse começo, assim, essa descoberta foi incrível. E eu fiz coisas maravilhosas e fui descobrindo referências, artistas que já faziam coisas parecidas e relacionando muito com desenho. Foi realmente uma experiência bárbara. Falando então na relação da costura, eu acabei descobrindo essa relação da costura com o desenho, com o fazer manual, o quanto tudo se interliga e o quanto a linha no pano pode ser a linha na folha. Então aquela linha que se enrola, aquele erro fica riquíssimo na imagem, porque quando a gente erra, fica tudo ali, todas as impressões naquele trabalho. Então não é um trabalho frio, assim, é um trabalho cheio de vida, né, de história. Então, isso era o que mais me interessa, né, nas bonecas feias. Aí, só para vocês verem, né, que eu não trabalho sempre em lugares divinos maravilhosos. Aqui eu estava num lugar muito privilegiado, na Cascata, lá na zona rural de Pelotas, trabalhando do lado de um riacho, coisa mais linda. Mas onde eu gosto de trabalhar mesmo é sentada no chão do ateliê, no meio da bagunça. Eu posso ter a mesa linda que for, eu vou acabar rolando no chão igual um índio, bem feliz, tá? Igual criança, talvez, né? Trabalhando no chão. Ai, meu Deus, olha, tem muita gente falando aqui, eu não tô lendo agora, tá? Depois eu leio com carinho. Mas então, eu acabo sempre trabalhando no chão, então não tem lugar para trabalhar. Não, essa história de que tu precisa ter um ateliê, tu não precisa ter um ateliê formal, assim, o teu ateliê pode ser em qualquer lugar. Na época da minha faculdade, o meu ateliê era em cima da minha cama. Eu fazia tudo em cima da cama, porque eu morava num JK tão pequeno, perto do IA, lá, eu morava de aluguel, morava ganhava auxílio para moradia da URGS. Eu
tenho que agradecer à universidade pública, porque eu venho de escola estadual, nunca tive condições de me manter sozinha, e a universidade pública me adotou desde sempre, assim. Então, eu morava num apartamentinho que só cabia cama, e a minha cama era meu ateliê, eu desenhava em cima da cama, eu derramei tinta em todos os meus lençóis várias vezes, assim. Então, eu acho que por isso eu acabo trabalhando sempre sentada no chão, pode ter a mesa que for, tá? Mas, enfim, ao longo, então, do mestrado, em 2016, eu já tinha feito mais de 200 bonecas, eu tinha registro de tudo isso, catalogado, cada erro, cada acerto, corpos diferentes, uns com... No começo, elas tinham umas carinhas mais caricatura, parecidas mais com a minha ilustração, e depois elas foram ficando com carinhas mais humanas, né? Eu fiz um curso maravilhoso com a Nina Veiga, que é uma pessoa a quem eu admiro muito, um curso de bonecas Waldorf, e ali eu tive um encontro com o humano, vamos dizer. Então, as minhas bonecas saíram um pouco daquela caricatura do engraçado, da ilustração, que eu gosto muito, e começaram a ganhar umas feições mais humanas, mas um humano desconstruído, muito interessante, que eu fui gostando muito. E ao longo do mestrado, eu tive a oportunidade de pesquisar isso e de compreender isso, né? Porque aí a gente vai pesquisar a própria poética e isso é incrível, né? Então, em 2016, as bonecas feias estavam com essa carinha, com esse jeitinho mais tentando ser humano. Então, eu pegava aquele pano e ia modelando como uma boneca, como uma argila de pano, e ia passando costura e deixando aparente os erros. Então, elas foram ganhando muita expressão, né? Então, em 2016, quase no fim do doutorado, eu terminei eu terminei em final de 2017. Em final de 2016, elas já estavam bem modificadas, né? E, inclusive, acontecendo exposições já, e podendo falar delas na mídia, que era muito importante para mim, dizer para as pessoas que a gente não precisa ser todo mundo igual, sabe? Tentar tirar esse estereótipo da imagem da beleza que a gente tem na gente, contemplando essas bonecas, sabe? Eu pensava muito nas bonecas que a gente vê na vitrine, sempre me deu muita agonia ir nas lojas de brinquedo, eu adoro lojas de brinquedo. Eu ia nas lojas de brinquedo e olhava as bonecas na vitrine e me dava uma aflição, aquelas Barbies todas enfileiradas, dava vontade de abrir tudo, rasgar tudo, despentear elas, sabe? Tirar a maquiagem e vestir elas direito, dar uma roupa decente para as coitadas, enfim. Também houve uma exposição muito marcante que eu trago para vocês essa imagem, que foi uma exposição de bonecas feias, contos de fada, lá no Teatro Novo DC Navegantes. Eu fui convidada por um grupo de teatro que apresentava contos de fada a fazer uma exposição das bonecas feias lá. Então eu fiz as bonecas feias de contos de fada. Olha a oportunidade, tive a oportunidade de mostrar para as crianças de perto que os contos de fadas não são bem assim. Eu, cheia de más intenções, só que boas, fiz aquela de cor-de-rosa ali, é a Feierella, aquele ali de azul é o feio adormecido, porque os meninos também podem ser princesas, por que não, né? E aqui é ai meu Deus, a da maçã. A dos 7 anões, Branca de Neves, era a Feia de Neves. E aqui eu tenho só uma imagem, mas a exposição era grande, então tinha desde o Peter Pan feio, tinha a Bela e a Fera, tinha vários exemplares de bonecas feias, sempre a Feia e a Fera, no caso, né? Então foi muito divertido, as crianças amaram, as crianças ficavam loucas pelo feio adormecido, por exemplo. Elas não têm esse preconceito que o adulto tem, né? Então foi muito bacana e muito bom para mim, assim, bom para a alma ter feito essa exposição. No final do mestrado, eu estava fazendo algo tipo isso.
eu fiz essa boneca para uma exposição que se chamava 20 por 20, e essa boneca nasceu de uma forma muito interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu estou falando como uma tagarela, mas se alguém pedir a palavra, a gente para, tá? Ai, olha só, meu irmão está aqui presente. Ana Paula Freire, minha irmã também. Ai, que delícia. Beijo, gente. Que bom. Mas então, no fim do mestrado, eu fiz essa boneca. Essa boneca nasceu de uma forma muito interessante. Eu fiz a cabeça dela e quando eu fui fazer o corpinho, eu nunca faço da mesma forma, gente. Eu nunca começo do mesmo jeito. Eu me dou o direito de fazer tipo criança mesmo. Eu acesso a criança, e isso eu falo sempre nas oficinas. Acessem a criança de vocês. Porque a criança de vocês, às vezes, tem vontade de fazer coisas e não tem habilidade. Eu me lembro de eu querer fazer robôs quando era criança e não conseguia. Queria fazer bonecas e não conseguia, porque não tinha a habilidade. Agora a gente é adulto, a gente pode, né? Então o artista cria aquilo que ele tem vontade que exista no mundo, né? Não é? Alguém disse isso, não vou me lembrar quem agora, não me peçam referências agora, mas então as bonecas tu pode construir como quiseres, assim, porque tu não tem mais tu não tem limite, né? E agora tu tem habilidade. Então acessa aquela criança que não tem limite e acessa a tua habilidade de adulto, né? A melhor parte. Então eu estava fazendo esse corpinho e quando eu costurei aqui o pescocinho, ele era um círculo de crochê que eu tinha feito, que eu estava reaproveitando. Eu reaproveito muito material. Quando eu fiz, ele se fez um formato de uma vulva. Eu achei aquilo fantástico, porque estava rolando naquela época aquele bafafá da Queer Museu, que vocês devem lembrar bem. Então eu pensei, uau, esta boneca está falando comigo, essa boneca é uma boneca Queer Museu, é uma boneca revolucionária. Então eu tinha acabado de dar aquele bolo e eu entreguei ela para a exposição. Ela foi comprada, hoje pertence a uma coleção de um figurão aqui, o nosso amigo André Venzon, que é diretor do MAC. Mas, enfim, a, a, a boneca, essa aqui foi a última do mestrado, ela foi para a capa da minha dissertação, e aí eu considerei assim, ok, estou conseguindo fazer boneca com a minha alma, assim, ela já está se fazendo sozinha, eu costuro e sai um pedaço, assim, é isso que eu quero. E eu terminei o mestrado muito feliz com o resultado das bonecas. Ai, o GR foi ingênuo, tô adorando, tô adorando, tô adorando. Olha, posso providenciar uma oficina dessas na internet, tá, Rita? Pedidos aqui. Tô lendo no chat, não sei se vocês estão acompanhando o chat. Mas o mais importante, quando estava acabando o mestrado já, eu comecei a me dar conta de uma coisa, não sozinha, né? A minha orientadora começou a me dizer assim, Clau, tu é muito performer. Clau, quando tu apresenta teus trabalhos, tu faz cada careta, tu faz cara de boneca feia. Clau, não sei se devo considerar um elogio ou não, mas na época eu gostei. Clau, tu tem que pensar que o teu trabalho está sendo ligado muito à performance. E ela começou a me fazer prestar atenção nas oficinas. Porque para investigar as bonecas feias, gente, eu inventei as oficinas, como eu já fazia oficina há muitos anos, e tu não consegue desconectar o professor do artista, né? Isso é impossível, né? E eu fazendo as bonecas, para investigar as bonecas, eu criei oficina de bonecas. Pensei, vou fazer oficina de bonecas feias, as pessoas vão construir suas bonecas feias, eu vou poder falar das minhas, das delas, e a gente vai ter um diálogo super legal que vai para minha dissertação. Vai ser uma investigação bárbara. Eu pensando nisso, inventei uma oficina com os moldes da Anna May, né? Os moldes da Anna May, da pedagogia da Anna May, que é conhecer arte, fruir arte e criar arte. Então, a Anna May, a partir desses três tópicos, eu mostrava trabalhos de arte referentes a bonecas feias, as pessoas viam esses trabalhos, conheciam, debatiam muitos trabalhos, muita referência, e o próximo passo era construir a própria boneca feia. Então, construir a própria boneca feia a partir de várias técnicas, a partir de costura, a partir de
papel machê, aí fui investigando as técnicas. Mas o mais importante disso, quando eu comecei a fazer as oficinas, eu comecei a perceber que as oficinas, elas estavam sendo uma ação artística, elas estavam ultrapassando o valor das bonecas feias, elas estavam mais importantes que as bonecas feias, longe de mais importantes que as bonecas feias, entendeu? Porque eu fazia assim, com criança, com adulto, com pai, com mãe, em lugares diferentes. Dentro de museu a gente fez, dentro da faculdade a gente fez. Eu fiz o meu estágio docente com uma turma da farmácia fazendo boneca. Então, assim, a turma da farmácia fazendo boneca era uma coisa. Eles olhavam para mim assim, maravilhados, quando eu dizia para eles, eles diziam, eu não sei costurar. Eu dizia, não precisa saber costurar. Vamos fazendo, conforme tu fazes, tu vai compreendendo. Eu dava os primeiros passos e mostrava que era possível aceitar uma costura esquisita, uma costura feia, né? Que não existe, na verdade, que o feio é muito relativo, que o processo é importante. Então eles foram aprendendo tudo isso e eu fui percebendo que as oficinas eram um novo mundo, que inclusive citando o Hélio Oiticica, que o Hélio coloca o artista Hélio Oiticica, para quem não conhece, vá conhecer, porque ele é maravilhoso, ele coloca o participante, o espectador dentro da obra, enquanto obra, agindo com a obra, e ele é um propositor, né? Então eu percebi que eu estava sendo a propositora das bonecas feias, mais do que a criadora das bonecas feias nessas oficinas, né? E elas foram acontecendo em lugares diferentes e cada vez com resultados mais incríveis, mais maravilhosos. E eu já estava terminando o mestrado com esse baita peixão na mão, louca para pesquisar as oficinas. Aí me dei conta, com a gratidão imensa à minha banca, que foi a Helene Sacco e a Paola Zordan, foram generosíssimas, né? A Paola Zordan, a Helene Sacco, a professora... Ai, meu Deus, me esqueci de mais um nome. Do Instituto de Artes, tá? Se alguém tiver aí ainda, me lembre, por favor. Daqui a pouco vem. Mas a minha banca me sugeriu que eu levasse para um doutorado essa pesquisa, que eu investigasse essas oficinas no doutorado. E eu pensei, meu Deus, bingo, eu que pensei que ia parar no mestrado, tenho agora a pesquisa pronta. Então, fiquei louca para escrever o projeto, então resolvi investigar. Mas as oficinas foram acontecendo, vocês vejam, aqui eu tenho vários registros, assim, delas maravilhosas, em espaços diferentes. Aqui é uma oficina que aconteceu na URGS, no Dia da Criança, ano passado. Aqui eu tenho registro de algumas do ano passado. Essa aqui na escola estadual Juvenal Miller, para os professores, o curso foi incrível. Essa aqui para crianças, mães e pais. Essa foi no ano passado no Centro de Artes da UFPEL, que o pessoal me convidou para dar oficina lá, então para os alunos foi incrível também. Assim, as oficinas foram acontecendo. O curso de extensão, ano passado, aconteceram 2 cursos grandes da oficina, onde eu pude investigar mais tudo, assim, a respeito de como a oficina acontece, como que chega para as pessoas, o resultado das pessoas, porque é muito tocante tu ver uma pessoa entrar de um jeito e sair completamente modificado e feliz, assim, por ter percebido que ele pode ser diferente. E o reflexo de construir esse corpo, que não é um corpo previsível, um corpo com referência, qual o resultado de tu construir esse corpo pensando em si, né? Então, uma das coisas que eu mais falo nas oficinas é isso, porque eles fazem uma boneca esquisita, uma boneca feia e comentam, e a maioria das pessoas comenta, às vezes na exposição para mim, mas elas não são feias. Não, elas não são feias, elas são diferentes, elas são esquisitas. Chamar de feia é uma forma irônica para chamar atenção, para que as pessoas percebam o quanto a gente julga sem embasamento nenhum, assim, na verdade, sem estar sentindo, porque se essas bonecas são esquisitas e diferentes e elas podem ser assim e a gente acha bonito, por que a gente não pode, né? Então, a ideia a oficina, na verdade, não é para fazer bonecas, a oficina é para fazer coragem, a oficina é para fazer
Gente, pretensiosa eu, né? Mas é como eu sinto, gente. O resultado das pessoas fazendo é simplesmente incrível. Nos, no ano passado, eu fiz oficina no bairro Dunas para agentes comunitárias lá. Houve uma ação, né, da nossa linha de pesquisa e nós fizemos oficinas para agentes comunitários. Então, como eu tinha pouco tempo, pouco material, eu ensinei elas, ajudei elas a fazer uma abaiomi, que é uma boneca de origem africana. Posso falar um pouquinho dela mais adiante, mas a abaiomi foi incrível a experiência, porque as mulheres, muitas de origem negra, não conheciam ainda a Baiomi, algumas já conheciam, então foi incrível. E também mostrei todos esses princípios das bonecas feias para elas, né? A turma, eu trouxe para vocês, essa turma foi a turma do Ateliê Livre do ano passado, que foi a minha turma mais longa. Nós ficamos um ano, ou seja, 8 meses, 4 bimestres apresentando, fazendo o trabalho das bonecas feias e vendo tudo que foi técnica possível de papel machê, papelagem, eles viram, trabalho com arame, trabalho com gás engessada, trabalho olha, argila, fizemos um monte de trabalhos com várias técnicas e conhecendo muitos artistas que trabalham com bonecas e histórias da arte referentes à estética, ao corpo, né? Então foram 8 meses, foi uma imersão que resultou ainda numa exposição. Isso foi uma experiência incrível, porque eles puderam ver o trabalho deles exposto e tiveram, isso está nos slides mais lá adiante, agora eu vou entrar num outro momento, então depois eu falo para vocês da exposição e do que foi essa exposição dessa gente, o que foi a experiência, pessoas que nunca tinham exposto, inclusive artistas, e que tiveram a oportunidade de ver as suas bonecas feias lá expostas. Bom, eu trouxe um pouquinho do que passa lá na oficina, que é mais importante, assim, e que é, por exemplo, essas questões de padronização da beleza, né? Então, eu mostro para eles, por exemplo, a Vênus de Willendorf, que é praticamente uma boneca, né? Que é um objeto desse tamanho, com essa imagem, e é... Ai, estão me dizendo que a minha franja está caindo. Ai, desculpem. A Vênus de Willendorf, enfim, ela tem esses peitos e essa barrigona, e ela era linda porque ela era próspera, ela podia amamentar, então é uma outra visão de beleza que a gente vê ao longo da história da humanidade, né? Eu tenho aqui um livro maravilhoso, que é a história da beleza do Humberto Eco, que passa por toda a história da beleza mesmo, e do quanto nós fomos doutrinados a achar o que é belo, né? Desde lá, a beleza formal, né, dos gregos, que era tudo proporcional e tal. Então, nós sofremos uma lavagem cerebral de séculos, né, gente, para chegar a achar o que é belo, né? E perder a diversidade, né? E hoje o mercado se aproveita dessa situação, né? E nos incute ainda mais essas limitações, né? Então, eu mostro para eles a história dos brinquedos, por exemplo, que os brinquedos até o século XVIII eles eram feitos de forma única, por manufaturas caseiras, por famílias que construíam essas bonecas. Evidente que essas bonecas eram feitas mais para crianças de classes abastadas, né? Que são bonecas chiques, mas também se encontra bonecos feitos de madeira, de paninho, mas essas bonecas, o importante é saber que elas eram feitas de forma individual, não existia uma boneca igual à outra. Então, as pessoas valorizavam essa individualidade, essa subjetividade, e isso tinha, obviamente, reflexo no ser, né? Em compensação, né, dando um salto, também mostro a contemporaneidade, que é aquela coisa que eu falei para vocês, de tu chegar numa vitrine e ter as bonecas enfileiradas, assim, todas iguais, né? E hoje em dia a gente sai por aí e muitas vezes se depara com algo muito parecido com uma vitrine, né?
Passo também pelo corpo da Barbie, por exemplo, e aqui vocês têm imagens horrendas, né? Que olha a perninha dessa boneca, essa aqui é uma Frozen. Um dia uma menina estava brincando, filha de uma amiga, e eu levantei a sainha da Frozen, e me deparei com isso, gente. Olha a perninha da Frozen. E ali acima, ó, tem a Suzy, que é mais da época das antigas, assim como eu. E a Suzy, vocês olhem só, como já tinha uma perninha mais grossa, a Suzy era um pouquinho mais bem alimentada, né? Já a Monster High, que tá do lado dela, olhem ali o tamanhinho da perninha da Monster High. E também conto a história da Barbie, que é uma das bonecas que mais confundem a cabeça das meninas com relação à padronização da beleza, né? A Barbie foi uma história de roubo de desenho, né? De roubo de projeto. Um artista desenhou a Barbie para ser boneca de coleção de homens, né? De coleção masculina. E isso é uma longa história, tá? Mas só para vocês saberem. Aí os donos da Mattel foram à Alemanha e encontraram essa boneca que era para coleção masculina, uma boneca super sensual e tal. E eles compram uma boneca dessa, levam lá para os Estados Unidos e fazem a Barbie para crianças, tá? Isso resumindo. Mas tem em qualquer lugar essa história para vocês pesquisarem se ficarem curiosos. É bizarra. Tem uma história também de uma Barbie que vinha com uma balancinha que dizia assim, a balancinha marcava permanentemente 50 quilos e tinha um livrinho de receita. E tu abria o livrinho de receita e dizia, não coma, não coma, não coma, não coma. Então, como é que a gente não vai achar que isso está doutrinando, né? Então, as bonecas têm que ser levadas mais a sério, né? Tem que ser preocupado, tem que se preocupar sobre que boneca se coloca na mão de uma criança, né? E de um adulto também, né? E as referências artísticas, trouxe algumas aqui para você só para pincelar. Tem Hans Bellmer, que é um super artista que já trabalha essa padronização do corpo. Lá em 1936, ele cria essas imagens de bonecas distorcidas e sensuais e fotografa. É uma referência excelente. A Cindy Sherman trabalha muito com a autoimagem. Nessa figura, nesse trabalho, ela mostra uma boneca de papel. É um vídeo, tem no YouTube, se quiserem procurar. É uma boneca de papel que sai de dentro da caixinha e tenta se vestir, e vem uma mão masculina e não deixa ela se vestir, coloca ela de volta na caixinha. Os bonecos do Paul Klee são bonecos muito importantes que eu sempre mostro, porque o Paul Klee criava esses bonecos não para arte, ele criava esses bonecos para os filhos, para o filho brincar. Então ele fazia com pedaços de sucata, ele fazia com pedaços de pano de limpar quadro, assim, de limpar o chão do ateliê, sabe? Ele usava todo tipo de material. Então isso é muito inspirador. Eu sempre incentivo que usem todo tipo de material, que não comprem material para oficina, que rasguem uma roupa velha lá e levem para fazer boneco, que era como as nossas avós faziam os bonequinhos, né, pra gente. A minha nunca fez nenhuma para mim, mas a minha boneca de pano, aquela bruxinha, ela era de um paninho reciclado, tenho certeza. Apesar dela ter sumido e eu não saber mais como ela é, né? Mas ele fazia, e o Paul Klee tem esse descuido com a imagem, claro, né? O Paul Klee, né? Paul Klee é Paul Klee, né? Então, é um artista sensacional, para quem não conhece, investigue, porque ele é bárbaro. A obra dele é fenomenal, assim, não tem comentários, mas esse trabalho, principalmente, ele fazia com um descuido próprio de quem está fazendo um brinquedo. Então é isso que eu acho mais fantástico, que é olha essa linha descuidada, esses pedaços de botão meio caindo. Então isso, num trabalho, ele mostra o processo, tão bonito, né? Então, quando eu mostro isso nas oficinas, as pessoas até se soltam, porque elas estão ali com medo de fazer uma costura fora do lugar. Então, o Paul Klee dá essa força pra gente. A Laurie Simmons trabalhava com bonecas também, é muito legal de mostrar, porque ela fazia essa mulher dos anos 50 que ficava presa lá na sua casa cheia de móveis e ali inerte, sem os seus direitos, sem poder trabalhar e vivendo naquele mundo de mentira, né? Então ela faz essas casas de brinquedo sempre preto e branco, embora já existisse a foto colorida, ela faz em preto e branco mesmo, para que tu sente o que aquela mulher ali está sentindo, né?
A Sônia Singh é fantástica, ela compra bonecas Bratz e Monster High e ela tira a maquiagem dessas bonecas e dá nova vida à boneca. Ela diz que dá a infância, que devolve a infância. Então ela tira as maquiagens, tira a roupa, que não sei se vocês conhecem essas bonecas Bratz, elas vêm com umas roupas super sensuais, ela tira a roupa sensual da boneca e ela tricota, faz de crochê, bonecas, roupas de criança, e coloca sapatinhos. A Monster High tem um salto desse tamanho, assim, a Bratz, ela tira aquele salto e coloca um chinelinho na boneca, então ela devolve a infância. É um trabalho incrível de ressignificação, né? Então, que acho muito importante que a gente conheça. A Lemily é do Nikolai Lam, é um artista que ele pega uma Barbie, faz um estudo, ele é super, ele é assim, maniático, aquele cara que vai até o fim, assim, é um cientista, assim, ele investiga o corpo da Barbie por dentro, ele faz tabelas, assim, com imagens, o corpo da Barbie por dentro, ele prova que não poderia caber órgãos dentro desse corpo. Então ele cria uma nova Barbie, que é a Lemily, já que ele se chama Lam, né? A Lemily é uma mulher normal, com barriguinha, celulite, estria, cicatrizes. Cada Lemily tem as suas peculiaridades, como as pessoas de verdade, né? Que é como eu sempre digo, que as bonecas feias são diferentes como gente de verdade. A Lemily é gente de verdade. Então ele compara e vocês podem ver aí isso, que essa Barbie dele aqui tá meio antiga, porque eu tô vendo que o pezinho dela não tá daquele jeito assim que todas as Barbies são, que é para só usar salto, né? E eu digo nas aulas de crianças, eu sempre digo, olha aqui, a prof não usa salto, ó, mostra o pé assim com all-star geralmente, para que as crianças vejam que não precisa. Eu faço lavagem cerebral em crianças, confesso. E as bonecas da resistência que eu trago para vocês aqui, que são especificamente hoje duas, que é a Abayomi, que eu tinha falado para vocês lá, que trabalhei com aquele pessoal. As Abayomi são bonecas feitas de nozinho, de origem africana, que as africanas faziam para suas crianças com pedaços da própria roupa, né? Então, vê só, também entra a questão do aproveitamento do material, né? Mas é uma longa história, linda história, e que eu prefiro contar com mais respeito num momento mais apropriado, né? Mas só para que conheçam. E a Waldorf, igualmente linda história, que são bonecas feitas individuais, com todos uns princípios filosóficos da pedagogia Waldorf, né? Pela qual eu sou apaixonada também, por sinal. E são bonecas todas diferentes, então elas são bonecas da resistência. Essa imagem ficou bem prejudicada, eram bonecos de amendoim. O PowerPoint estava muito pesado e precisou ser reduzido, então essa imagem não está aparecendo. Mas eram bonecos feitos de amendoim, então eu trouxe para mostrar como se pode fazer com qualquer material, não precisa ser só pano, pode ser com amendoim, pode ser com o que tiver em casa, o que der vontade. Eu vivo juntando sucata, já estou assim quase sendo expulsa da minha própria casa, já de tanta sucata que dá para fazer. E aí a importância, então, do reaproveitamento de materiais. Essa é a minha turma queridíssima de Caxias do Sul, que eu trabalhei na UX no ano passado, e nesse dia eles estão com essas caras felizes porque nós ganhamos horrores de materiais de uma malharia, de uma outra amiga querida que doou, a Dani, doou os materiais, e nós fizemos coisas incríveis com os materiais da malharia, então, descartados da malharia, diga-se, né? Então, a importância de se usar esses materiais. Eu estou sempre reaproveitando coisa. Na quarentena, eu fiz essa criatura aqui, ó, em primeira mão, tá? De uma camisa de renda. Então, vocês vejam. Ai, meu Deus, meu tempo. Deixa eu dar uma corrida. A diversidade de técnicas também é importante nas oficinas, sempre mostro muitas técnicas. Aqui eu estou mostrando os pigmentos naturais, por exemplo. Então, pigmentos com café, com erva mate. Então, tudo isso o pessoal pôde investigar, né? E aqui a exposição que eles fizeram, que foi a coisa mais incrível do mundo, que eles puderam fazer a sua própria exposição num lugar bacana, que foi na Chico Lisboa, no ano passado. Então, aquele pessoal do Ateliê Livre pôde mostrar os
os seus trabalhos de forma bacana, deram entrevista e puderam montar, então pensar a montagem, pensar como eu quero mostrar esse boneco, de que forma eu coloco ele na parede, né? Quero parede, quero ele sentado, quero ele pendurado no teto. Então, todos esses pensamentos artísticos, né? Inclusive a questão de mercado, que é uma questão tão delicada que eu não vou entrar, mas até isso nós pensamos porque surgiram propostas de compra, né? E eles são incríveis, né? Olha o trabalho da Bruna, o trabalho do pessoal é incrível, foi fantástica a experiência da exposição, montar, desmontar, apresentar, levar pessoas, foi incrível. A coragem de experimentar, eu gostei de colocar, porque é um aluno muito querido, o Aleph, experimentando, jogando todos os panos no chão e provando, né? E aqui um trabalho da Ana Baumgarten, que é uma das alunas que expôs no passado, e do Aleph, né? Para vocês verem como surgem coisas sensacionais nas oficinas. Eu trouxe um pingo diante do que poderia ser. Esse trabalho é um trabalho meu é um livro escrito Hollywood com a Marilyn Monroe na capa, e aí quando tu abre tem a boneca feia dentro, né? Para quem conhece a história da Marilyn Monroe, dispensa comentários, né? Essa primeira boneca feita depois do mestrado, ali em cima diz 2015, mas é que a parede era toda arriscada, era uma exposição do ano passado que nós fizemos, a Brincar é Coisa Séria, eu e Leandro Celista, e ela tem um bebê na barriga. Então, depois do mestrado, eu tive um período de branco, assim, que eu não conseguia produzir, e a primeira boneca que surgiu para uma exposição chamada Água foi essa boneca que tem uma água, tem uma barriga de água e um bebê dentro que se vê, assim. Então, foi muito legal, eu senti que foi um renascimento, né? A gente nunca faz nada por acaso. Essa também foi, após o mestrado, eu estava com o coração partido, tinha passado por coisas desagradáveis, e estava com o coração partido, fiz essa boneca livre, que ela tem várias boneca livro, que tem várias capas, e tu vai tirando a pele, assim, ela é como um livro mesmo, e embaixo dessas peles tem um coração. Mostrando algumas produções. E ano passado, ainda refletindo sobre os cárceres femininos no doutorado, eu fiz também essa boneca feia prisioneira, assim, num cárcere feminino, que é uma gaiola dourada, com uma caixa de joias, um coração dourado, um espelho dourado, um carrinho de bebê dourado. Então, bem a partir do que eu estava estudando no ano passado. Aqui uma invasão de bonecas feias, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Uma invasão de bonecas feias que fizemos, aquele lá atrás é o Leandro Celister, ó, me ajudando a colar, colando adesivos também. Nós fizemos uma invasão de bonecas feias em Porto Alegre, colamos lambe-lambe por tudo, lá em 2016. Aqui é uma microação artística, se a Tati estiver aqui ainda, ela vai ver que foi lá com a filhinha dela. Eu levei uma boneca feia para casa dela, tirei da bolsa, a menina estava brincando, foi super por acaso, a menina estava brincando na casinha de boneca, e eu coloquei a boneca perto das bonecas dela. Ela, mais do que depressa, pegou aquela boneca, e quando eu vi a boneca já estava de jaqueta, já estava dentro de um carro da Barbie, a boneca já estava interagindo, ali ela está sentada numa mesa tomando chá com as outras. Detalhe, a boneca não tinha braço, a boneca não tinha perna, e era uma boneca totalmente esquisita. Ou seja, a criança adorou a boneca, colocou assim, abraçou a boneca, mesmo com todas as diferenças, e nem me perguntou nada, assim. Aqui imagens que eu ganho das pessoas que vão viajar e me mandam fotos das bonecas. Então, assim, a boneca se torna essa criatura, né, que as pessoas levam para viajar e fazem fotos e me mandam, assim. Então, esse emocional da boneca, né, a boneca é um ser emocional. Por isso que ela mexe tanto, né, com as pessoas, e que é o que se vê nas oficinas, né. Aí eu chego na boneca que me inspirou muito, que é a Vitruviana, uma boneca feita a partir do homem vitruviano, né, ai meu Deus, do Da Vinci, que é aquele homem perfeito. Então a Vitruviana é a mulher perfeita da atualidade, né? Então ela tem assim seus cabelos longos, loiros e marquinha de biquíni, pelo menos a mulher brasileira, né? Então ela tá deitada num edredom, e é a Vitruviana, né?
a Vitruviana inspirou um trabalho muito importante, que é a Carrie May. A Carrie May é um personagem baseado nas consultoras de beleza da Mary Kay, que um dia me ofereceu um trabalho e eu disse que, mas eu não sou consultora de beleza, eu sou consultora de feiura. Então ela me inspirou o personagem da Carrie May, que é um personagem que eu venho me dedicando muito. Um dia eu coloquei essa peruca diante do espelho e me dei conta de que tinha ali muito para investigar. A Carrie May estreou numa apresentação ano passado, durante a abertura da exposição Brincar é Coisa Séria, que eu realizei com o Leandro Celister, lá no meu amigo do coração, espero que ele ainda esteja aí, lá no IAB. Sim, a peruca é da Vitruviana, sim. Na verdade, esse personagem, ele surge como uma consultora de feiura que vai levar as bonecas feias para as pessoas daqui para frente. Não sei muito bem como, não sei muito bem de que jeito, mas ela lá na abertura da exposição, as pessoas sequer me reconheciam. Eu estava produzida de Carrie May e falando sobre a beleza e a feiura, e ela vai ser uma consultora de feiura. Aqui está eu e o Leandro dizendo que Memento Mori, né? Memento Mori. Memento Mori lembre-se que morrerás. Que era a exposição Brincar é Coisa Séria, ela era toda, remetia ao universo de brincar da criança, mas tinha essa pegada forte, porque o que é o brincar, né? O que é a arte, né? A arte existe para que a verdade não nos destrua, né? E o brincar da mesma forma, enquanto a gente está aqui, a gente tem que ter uma vida plena, né? Apesar de tudo, um pé na consciência, mas um pé nessa infância, nessa criança que a gente deve manter, né? E essa era a exposição, então ela tinha brinquedos meus, brinquedos do Leandro, bonecas feias, e eu estava vestida nesse personagem da Carrie May, né? Deixa eu falar sobre esse último slide. Esse último slide, ele é um dos mais importantes, eu sempre coloco ele para fechar a minha fala. Por quê? Porque ele é uma das reverberações mais importantes para mim dentro da minha pesquisa da boneca feia. Isso foi após uma oficina, a criança, a participante, que é uma psicóloga, se chama Joselene dos Santos. A Joselene, no dia seguinte, me mandou pelo Facebook essa imagem de bolinhos feios que ela tinha feito, e ela diz o seguinte: Prof. Clau, te agradeço por ter me aberto os olhos. Hoje eu fui fritar bolinhos e eles deram meio errado, mas eu não me importei. Eles ficaram tão legais, ficaram diferentes. Eu só aceitei meus bolinhos. Então, esse tipo de coisa é o que eu escuto o tempo todo nas oficinas, e é a profundidade onde eu quero chegar, o que eu quero investigar e o que eu quero compreender. Esse efeito desse brincar através da arte, através das bonecas feias, o que ele toca, o que ele provoca e como ele liga a chavezinha da poesia na cabeça das pessoas. Aí, essa é a minha melhor forma de encerrar essa fala. Eu fechei já 1 hora, não sei se temos tempo para bate-papo. Se vocês têm, eu tenho. Deixa eu dar uma olhadinha. Ficaram 23 pessoas me ouvindo, muito obrigada. Que fantástico, Clau. Obrigada, Imagina, sensacional a tua conversa e performance, porque realmente tu fizesses uma performance na tua apresentação e foi tão feia quanto as tuas bonecas, usando do teu termo ironia.
falando de ironia e dessa coisa do brincar é coisa séria, é, a dimensão que tu abrange com o teu trabalho, esse universo feminino da criança, do jogo, da fantasia, é tudo sensacional. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Enquanto isso, vou acompanhar aqui e, claro, abriremos o espaço para as pessoas se manifestarem. E aí, quem quiser, por favor, abra seu microfone, abra sua câmera. Enquanto vocês vão se organizando aí para essa conversa, a minha pergunta, Clau, é em relação à proporção. Como é que teu trabalho, se é que tu pensas nisso, pensa nessa relação da dimensão desse objeto? Ah, eu conheço pouco, pelo que agora eu fiquei querendo conhecer o teu trabalho, mas de tudo que tu mostrasses, as dimensões, elas têm uma certa proporção pequena, média. Algum intuito, ou já fizesses alguma coisa grande que o sujeito tenha essa relação do corpo com o objeto? Boa pergunta. Varia bastante de tamanho. Eu tenho uma grande assim que é uma espécie de almofada que a gente vive agarrando ela na casa, ela fica rolando pela casa como almofada, mas elas surgem, eu vou construindo, então eu não prevejo muito. Às vezes eu faço uma cabeça e daquela cabeça sai um corpo pequenininho. Às vezes eu faço uma cabeça e percebo que aquela cabeça está me pedindo um corpo maior e sai um corpo maior. Essa aqui eu comecei a fazer uma cabeça e essa cabeça eu pensava que ia ser de um tamanho, ela foi indo, ficou um corpão, ó. Aí eu pensei que ela podia ter órgãos genitais, então eu fiz os órgãos, fiz os peitos e fiz um bundão, ó. Então ela foi ficando assim, e ela ficou toda sensual. Eu quero fazer ainda um vídeo com ela. Então essa coisa do tamanho é um pouco imprevisível, um pouco bastante imprevisível, na verdade. Uhum. Bom, estão Ah, e todos tem essa aqui que a gente fica agarrando, ó. Ela é quase uma almofada, bem fofinha. Então é uma das que a gente mais interage. E tem a Vitruviana, que é uma boneca inflável. A Vitruviana é uma boneca inflável que eu comprei de segunda mão. Não me entendam mal, ela nunca foi usada, mas eu comprei de segunda mão de um grupo de teatro que usava ela em cena. E ela sim, ela é do tamanho de uma pessoa normal, assim, é bem bizarro, bem bizarro. Então, Cláudio, acompanhando aqui, as solicitações da oficina não param. Então, vai ter que ficar na promessa e sair da promessa, ou seja, prometer que farás e já pensar numa agenda. Com Ah, certeza. Pessoal, em virtude do nosso tempo, né, e a Cláudia está aqui conosco já há mais de uma hora, coloco à disposição de novo, por favor, quem quiser e puder, abra seu microfone, abra sua câmera, interaja, converse conosco. Alguma pergunta? Bom dia, é a Duda. Oi, Duda, tens como abrir a câmera, Duda? Peraí, vamos tentar, é que às vezes pesa e acaba não abrindo. Peraí, vamos ver. Porque além dessa sala estar sendo gravada e vamos disponibilizar depois lá no site Tão Longe, Tão Perto, eu estou fazendo várias fotos da tela. Possivelmente a gente vai fazer ainda alguma coisa com esse material todo. Mas enfim, Duda, a palavra é tua. Deixa- Oi, Clau. Oi, Fernando. Oi, Que Duda! bom, né? Que bom estar escutando a Clau de manhã, né? Às 10 horas, em casa, né? Eu sei que essa quarentena, ela tem um propósito que é bem sério, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um alento nesse momento, né? De poder estar falando de arte, né? Ainda, né? Dessa maneira, por atividades remotas. Parabéns, Fernando, por esse projeto. E, assim, para o mestrado em artes visuais também é super importante, assim, dar visibilidade para os egressos do nosso programa,
Então a gente fica muito feliz, né, nessa possibilidade assim de compartilhar e uma pesquisa tão assim tão importante, né, tão potente também, Clau. Eu até fiz uma pergunta ali, assim, uma provocação, na verdade, e era isso que eu queria, né, colocar agora nesse momento. E só dizer assim, a Clau foi uma aluna muito importante para o nosso programa, ainda continua sendo, contribuindo muito, muito para a qualificação do mesmo, né, e para as ações de consolidação. A gente está na luta para se manter, né, todo mundo sabe os ataques que a gente está tendo em relação às ciências humanas como um todo. Então, eu coloquei ali, assim, para ti, na verdade é uma indagação, assim, né, provocativa, perguntando para ti se a tua boneca feia é boa. Olha, que pergunta, se a feia é boa. Parte dela, sim. Mas acredito que ela, como todos nós, tem um lado bom e um lado ruim, assim. Tem a escuridão, como todo mundo, né? Mas boa e ruim, não, nenhuma coisa nem outra. O que é bom, o que é ruim, né? Mas acho que ela é mais para boa, é de esquerda, é bem politizada, gosta de ler, de compreender o mundo, de saber onde está metida. E eu acho, eu tô te perguntando até porque, inclusive, assim, essa questão de que o feio é sempre ruim, né? E nas Sim, histórias infantis, inclusive, a bruxa, né? É sim, feia, mas ela nos ensina muita coisa, né? Então, nesse sentido, assim, poder pensar, né? Que é importante ter o bom e ter o ruim, né? Ter o bonito e ter o feio, né? Que é isso sim. que, de certa maneira, pode nos, obviamente, revelar as diferenças, né? Algo que hoje em dia a gente tem que... hoje em dia é uma questão política, assim, né? Forte, assim, né? Principalmente nas questões que envolvem identidade, né? Ou identidades, o que seja, né? Então, é nesse sentido. Obrigada, tá? Um beijo para vocês dois aí, para Obrigada todos que pela estão aqui. presença, Duda. Obrigado, Duda. Eu tô vendo ali no cantinho, gente, para quem não conhece, é uma boneca feia que eu fiz a feiolete da Gabi. Ela tá participando, pela cara dela, ela tá chocada. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui que eu possa responder. Eu tinha visto uma da Tati, muito boa pergunta também. Como brincar nesse momento tão feio? Então, vou falar rapidamente, assim, imagino que vocês estejam cansados. Eu não estou cansada, eu estou me divertindo, tá? Mas se estiverem, me falem. Mas, Tati, nesse momento de quarentena, para mim foi bem difícil, sabe? Eu percebi que eu não sou uma artista que consegue produzir sob efeito de situações difíceis, como foi para a gente. Assim, embora eu esteja numa situação muito privilegiada, eu estou podendo fazer quarentena, eu estou trancada em casa, mas saber das notícias diárias, que a gente se informa bastante, e saber que a universidade está passando pelo que está passando, eu sou representante discente, então participo de todas as reuniões da universidade, então ver os meus professores quebrando a cabeça para saber o que fazer, ver as professoras, ver os alunos desesperados, querendo saber o que faz, e essa situação de o governo estar pressionando para que se retome em aula remota, sendo que não se tem, nem todos os alunos são capazes de acompanhar, então é uma série de problemas que me deixou improdutiva. Eu fiquei, o primeiro mês eu não consegui fazer quase nada, assim, eu tentei, me obrigava, eu vinha para o ateliê, eu pegava um pedaço de pano, tentava fazer, fui fazendo tudo muito lento, então assim, foi muito difícil para mim brincar na quarentena. Minha válvula de escape foi cozinhar, que não tem nada a ver, ou melhor, tem a ver com arte, mas não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Eu cozinhando, eu conseguia me desligar um pouco, assim, então eu acredito que esse é o brincar, né? O teu brincar, ele circula, né? Tu tem que achar o teu brincar, então o meu brincar foi na cozinha, assim. Aí eu produzi aquela boneca que eu mostrei para vocês, e produzi pequenas inutilidades que eu chamei, que eu postei lá no meu Facebook, que eram pequenos
objetinhos, assim, que pessoas me disseram que são casulos do Novo Amanhã, outros me disseram que são garatujas de pano, umas coisas que eu ia fazendo, assim, muito sem pensar, só pela necessidade de produzir, assim, pelo brincar mesmo. Então, acho que por aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ai, meu mano com orgulho de mim, muito obrigada, maninho. Hoje não mostrei foto dele. Se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar, gente. Olha aí, Zeca, corre atrás, vê se ainda dá tempo de pegar os panos que tu botou no lixo. Posso falar? Pode? Oi, eu queria, Clau, bom dia. Oi, José. Fiquei feliz em te ouvir. Na verdade, Obrigada. Fernando, obrigado aí pela condução e pela possibilidade também, né? Tem como abrir Clau, a tua câmera, José? Ah, tá, vamos lá então. E assim, junte-se a nós aqui. Estou tentando, viu? Tá bom. Podemos Parece conversar enquanto isso. Ok, por isso parece que não deu certo. Então vamos lá. Então a Clau eu conheci há pouco tempo, eu estou fazendo doutorado, eu sou do Ceará, lá pertinho da Jijoca de Jericoacoara. Eu estou aqui fazendo doutorado e a Clau é minha colega, e a gente está no mesmo grupo de estudos, e ela fala muito das bonecas feias, né? O que me interessou muito foi esse adjetivo da boneca feia, né? Porque a gente trata a beleza de uma forma tão diferenciada e os feios a gente acaba não dando tanta importância. A sociedade trata isso também como exclusão. E ver a Clau falando disso, né, com essa performance, como você falou, é muito bonito, viu, Clau? Fiquei super feliz em ver teu trabalho e gostaria de conhecer pessoalmente essas bonecas, né? E quem sabe até ver como faço para levar uma delas ou uma parecida com elas para minha neta, que gosta muito de boneca. E começar a discutir com ela outra forma de ver as bonecas, tá? Foi para te dizer isso. Parabéns, super feliz em ver teu trabalho e podermos dialogar em outros momentos também no nosso grupo, tá bom? Obrigada, José. Nos vemos hoje na reunião. Perfeito. Então, acho que está sendo excelente, sensacional te ouvir, Clau. Em virtude aí do nosso tempo, vou ter que, enfim, convidar vocês a planejar essa oficina para um próximo momento. Como eu já disse, falta só agora cronograma, pensar numa data. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura continuará, enquanto estivermos nesse contexto da pandemia, atuando através desse portal, tão longe, tão perto. Colei o link, posso fazer novamente para quem não pegou o link do certificado. Quem quiser certificado dessa conversa, por favor, preencha esse formulário e nos envie. Amanhã nós teremos aqui conosco o Mário Schuster, né, outro artista que vai estar conversando sobre o seu trabalho e mostrando seu espaço. Convido a todos que estão na sala a continuarem conosco nessa programação e, tendo que encerrar, né, dado o tempo, só tenho que, mais uma vez, agradecer muitíssimo a tua disposição, parabenizar esse teu rico trabalho e cruzar os dedos que em breve a gente possa estar aí fazendo essas conversas e oficinas e tudo mais de forma presencial. Então, vida longa a esse trabalho, a arte e a cultura, e sigamos firme. Te passo a palavra para finalizar então, Clau. Bom, como ninguém foi embora, Fernanda, eu posso passar a palavra para o Leandro, que eu estou vendo que a luzinha dele está piscando ali. Claro, claro, por favor. Tu queres falar, Leandro? Sim, eu tô. Travou tudo aqui. Eu não consegui assistir nada. Eu tô chorando de tristeza. Ai! Tá tudo gravado, Leandro. Eu tô chocado. Assim, eu perdi, Cláudio, eu perdi. Te peço desculpas.
Capaz, amado, foi gravado, fica calmo. Tá bom, porque eu tô arrasado mesmo. Ai, já te ligo. Tá. Mas eu tenho certeza que foi maravilhoso. Eu não vi nada, mas o que eu queria dizer é que tu é uma artista que eu amo e admiro, que o teu trabalho é fundamental para o mundo, e eu não estou falando isso só porque eu sou tua amiga, eu estou falando isso porque a tua pesquisa é linda, tu é uma pessoa generosa, tu é uma grande artista. O mundo precisa das bonecas feias, o mundo precisa entender o que tem valor, e o teu trabalho traz isso para todo mundo. Eu vou assistir depois toda a gravação, porque eu tenho certeza que deve ter sido uma coisa emocionante. Tá? Desculpa aí, desculpa. Ai, amado, obrigada. Obrigada pelas palavras. Te amo, amigo. Obrigada. Me engasgou aqui. Caiu um cisco no meu olho depois do olho postiço aqui. Gente, como nós somos obrigados a fechar, eu acho, mas se alguém tiver alguma palavrinha quiser falar ainda, eu posso, assim. Então, alguma pergunta eu respondo. Eu peço desculpas, eu tagarelei tanto que não dei espaço para vocês falarem. O Leandro tem que me fazer chorar bem no finalzinho, né? Isso é vingança, porque eu fiz ele chorar no dele também. Agora eu já estou mais calmo aqui. Nenhuma pergunta? Então tá, então eu vou, já que gostaram tanto, depois a gente vê umas outras lives, umas oficinas. Isso aqui foi um teste. Vocês foram os primeiros a me ver apresentar essa performance da Carrie May, que é um teste, tá? É uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, apresentar uma oficina figurinada de Carrie May e mostrar no final o quanto o impacto disso, assim, e o quanto a diferença, tá? Não vou falar muito porque poesia a gente não explica, né? Mas vocês foram os primeiros, então agradeço muito a presença de vocês comigo aqui nessa hora. Tô com a mãozinha suando de nervosa e fiquei muito feliz. Muito obrigada, Fernando, por tudo. Muito obrigada pelo convite, pela abertura, por tudo. E muito obrigada ao Fernando Halber, que é o meu companheiro, que está lá na outra peça, nervoso, vinha aqui, me fazia sinal, me mostrava coisas, eu não podia olhar, está acordado comigo desde cedo, me ajudando a configurar a câmera. Obrigada pelo teu apoio do meu lado, é muito importante. E a todos que estiveram aqui, nossa, sem palavras, gente, a companhia de vocês. Vi só gente querida aqui, depois nós falamos pelo WhatsApp, tá? Muito obrigada. Deixa eu ver se tem uma última pergunta aqui. Acho que não, né? Então, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado, sigamos fazendo arte. Cláudio. Super obrigado e super obrigado aí pela adesão na sala. E volto a dizer, continuamos. Acessem o site, tão longe, tão perto, que nós estamos